Olá, meu nome é Antônio Daniel, professor de Geografia do Estado de São Paulo, tenho 1,72 m, cabelo curto, pele morena, olhos castanhos e, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a escala cartográfica, utilizando como norteadora a habilidade EF06GE08, portanto, a habilidade do sexto ano de Geografia do Ensino Fundamental número 8. E no descritor dela, nós temos o norte para essa aula, que é analisar a diferença entre a escala gráfica, que é essa daqui, e a escala numérica, que é essa daqui. E utilizar as duas para medir a distância em um mapa. Então a gente vai usar a escala para medir a distância da superfície terrestre utilizando o mapa e a escala. Primeiro de tudo, o que é a escala? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o elemento do mapa que indica a relação de proporção entre a superfície terrestre e o mapa. Olha só, no caso a sua representação. A superfície terrestre, usualmente, a gente sempre vai informar em quilômetros e o mapa em centímetros. O que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer com essa relação de proporção? É o quanto eu diminuir o espaço real para ele caber na minha representação. Veja bem aqui o contorno do estado de São Paulo. É óbvio que o estado de São Paulo é muito maior do que essa lousa, mas para que ela coubesse aqui, eu diminuí o estado de São Paulo de tamanho. E cabe à escala, o papel de me informar o quanto cada centímetro nessa representação equivale em quilômetros. Vamos lá. Para a gente entender um pouco melhor o que isso significa, veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui no Google Earth a distância entre a cidade de São Paulo e a cidade de Ribeirão Preto. Um total de 26.800.989 centímetros. Mas se eu informar isso para um motorista ou para um técnico em logística, fica difícil para ele calcular o quanto de combustível, quanto tempo demora para chegar até ali. E é aí que a gente tem que ter uma coisa em mente. Para informar distâncias do mundo real, é necessário que a gente use os quilômetros. Qual é a distância entre São Paulo e Ribeirão Preto? 269,89 quilômetros. Mas é aí que entra a questão. Se o mapa, a escala, me informa em centímetros, como é que eu vou transformar em quilômetros? Calma, vamos juntos. Existem, portanto, dois tipos de escala. Gráfica, que é essa daqui que você está vendo, pode ser essas barrinhas ou uma linha com os números indicando, como se fosse uma régua mesmo, para que a gente saiba o quanto essa distância equivale no mundo real. Então, aqui, ó, 0, 100, 200, 300, 400. Cada segmento desse aqui equivale a 100 km. E aqui na linha de baixo, cada segmento também é 100 km. Se eu quiser saber a distância do ponto A ao ponto B, aqui na minha representação, eu posso simplesmente ver o tamanho. Então, do ponto A ao ponto B eu tenho essa distância aqui. Quando eu jogo na minha escala gráfica, dá dois segmentos, aqui embaixo também, 0, 100, 200. Dois segmentos, 200 km. 2 centímetros, 200 km. A escala gráfica é super simples, eu só preciso olhar, pegar essa distância e jogar na reta, para eu saber qual é a distância entre os dois pontos. Quando eu falo da escala numérica, isso muda um pouco. E muita gente se confunde, porque acaba envolvendo números. Mas é bem simples. A escala numérica, ela sempre vai ser escrita da mesma forma. Ela vai começar com um, ou seja, 1 centímetro, dois pontos, é igual a x centímetros, n centímetros. No nosso caso aqui, nós temos 1 centímetro é igual a 100.000 centímetros. Nossa, e agora? Quanto é 100.000 centímetros? Gente, é bem simples. 100 centímetros faz 1 metro e 1.000 metros fazem 1 quilômetro. Para facilitar, eu só preciso multiplicar 100 vezes 1.000. 100.000. A cada 100.000 centímetros eu tenho 1 quilômetro. A cada 100.000 centímetros eu tenho 1 quilômetro. Logo, para facilitar a minha vida, se eu quiser saber a distância do ponto A ao ponto B, eu só preciso pegar a minha régua, medir os centímetros, 0, 1 centímetro. 1 centímetro é igual a 100.000 centímetros e 100.000 centímetros é igual a 1 quilômetro. Outra
maneira de escrever e de facilitar isso é riscando alguns zeros. Quantos? 5 zeros. Quando eu quiser saber quantos quilômetros estão sendo representados aqui, eu só preciso riscar 5 zeros. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 1 centímetro, que novamente igual a 1 quilômetro. Mas, professor, e se eu tivesse mais zero? A mesma coisa. Vamos supor que seja aqui, ó, 1, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. E agora? Risco 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1 centímetro é igual a 100 mil quilômetros. Pronto. Aqui nós temos a escala gráfica, a escala numérica, a diferença entre as duas e como calcular as distâncias. E aqui estão as respostas. A primeira, 200 quilômetros. E a segunda, 1 centímetro igual a 1 quilômetro. A distância é de 1 centímetro, nós medimos ali. 1 quilômetro. Por hoje é só, essa é a aula de hoje.